Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, uma segunda-feira, 3 de abril de 2023. Este é o primeiro programa Opinião do mês de abril, né? Que a gente tenha neste mês aí um mês saudável, produtivo e, sobretudo, abençoado por Deus. E o glorioso abril, o mês de abril, é um mês em que o programa Opinião completa seu aniversário. Lá pro final do mês, dia 27, nós estaremos completando 3 anos no ar, ao vivo, segunda a sexta, todos os dias de segunda a sexta. E olha que eu sempre faço questão de frisar que nós passamos por uma turbulência que parecia não ter fim. E daquelas muito violentas, que foi a pandemia, não é? Onde muitas pessoas tiveram baixas, para usar um eufemismo aqui, não é? Nós também tivemos aqui na nossa equipe e tal. E Opinião, né? Nós, Lorenberg e eu e toda uma equipe que está aqui, nós conseguimos atravessar sãos e salvos. Passamos uns bocados meio, né, maus bocados, vamos chamar assim, mas sobrevivemos, graças a Deus. Então, cá estamos nós abrindo abril aqui no trabalho de apresentação do programa, sempre de segunda a sexta. Professor Lorenberg Alves, eis que abril chegou. E vamos comemorar mais um ano. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, razão maior por que a gente atravessou esse pântano de crocodilos aí, sãos e salvos. Primeiramente por Deus, né? E depois por você, que é a razão pela qual estamos aqui trabalhando todos os dias. É para você que a gente trabalha muito. E foi por você que a gente trouxe aqui o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, aqui de Mato Grosso, está conosco aqui, Arthur Nogueira. E olha só, nós tivemos já, você viu aí na chamadinha que a gente fez, né, anunciando aí que o Arthur Nogueira, muita gente querendo saber como que vai ser agora, mudou o governo federal, mas a PRF tem um histórico de um trabalho linear, não é? Ela não é, pelo menos me corrija aqui daqui a pouquinho se eu estiver errado, caríssimo Arthur, porque na minha opinião a PRF, como deveria ser todas as polícias do Brasil, é uma força de segurança de Estado e não de governo, não é? De Estado, serve o Estado e não aquele determinado governo. Eu queria saber justamente isso. Boa noite, bom tê-lo aqui, não é? Pela primeira vez, agora como comandante, já foi comandante antes, superintendente, não comandante, Paulo, superintendente, não é? E primeira vez que seja a primeira de uma série de outras tantas, não é? Para a gente estar divulgando os trabalhos da nossa gloriosa PRF. Essa afirmação minha é verdadeira? A PRF, independente de governo, ela tem uma linha que pode ser mudada, evidentemente, que muda é o legislativo, que muda. Agora, via de regra, ela é uma polícia de Estado, não é? E tem as suas diretrizes aí, elas vão ser cumpridas, imagino, na sua gestão, e é essa que é a pergunta. A sua gestão, né, que começa agora, à frente da PRF, mais uma vez, tem que tipo de meta como prioridade? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg. É uma satisfação fazer parte dessa bancada e falar com você que está nos acompanhando na noite de hoje. A Polícia Rodoviária Federal, ela nasce sobre 2 rodas, na época vinculada ao Departamento de Estradas e Rodagens, que virou DNR e hoje é o atual DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Mas em 1988, a Polícia Rodoviária Federal, na Constituição, passa a fazer parte do artigo 144, junto com a Polícia Federal, com a Polícia Ferroviária Federal, das polícias da União. E está correta a sua afirmação, Paulo.
Nós somos uma polícia de fato linear, uma polícia de Estado, não pertence a governo A, B ou C. Nós estamos para servir a sociedade dentro das atribuições na circunscrição das rodovias federais, que, diga-se de passagem, dá muito trabalho, mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais. Nossa, em todo o país, Mato Grosso com quase 5.800 quilômetros de rodovias pavimentadas. Pois é, e a gente vai falar sobre essa demanda, porque com essa dimensão continental, né, deve ter efetivo que seja suficiente. Vamos perguntar sobre isso, se tem, não tem. Geralmente não tem, isso tem que se virar, mas quem sabe tem um concurso vindo por aí, quem sabe, enfim, vamos perguntar já, porque perguntar não ofende, né? E a questão a estrutura, desde veículos, armamento, essas coisas todas, vamos estar também especulando daqui a pouco. Vou chamar antes, porém, para o bate-papo aqui, o Lorenberg. Boa noite, caríssimo. Superintendente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. O que antecedeu veio aqui umas três vezes. Agora é uma honra tê-lo aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Obrigado. Superintendente. Eu, particularmente, revê-lo é sempre uma alegria. Eu tenho aqui 4 ou 5 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. E o primeiro deles, recentemente o senhor exercia a função de chefe de grupo especializado de fiscalização e transporte da primeira delegacia Diamantino, né? Da primeira delegacia da PRF em Diamantino. E aí vem a minha pergunta: o que é um grupo especializado de fiscalização e transporte? O que é? Quantos integrantes de fato compunha ou compõem esse mesmo grupo? E qual a sua avaliação à frente desse mesmo grupo? Bom, uma pergunta que eu me sinto muito à vontade em responder. Foi uma escolha ao sair do primeiro momento de gestão entre 2013 e 2017, da criação do primeiro grupo de fiscalização e transporte. É um dos grupos específicos, especializados que tem na estrutura da PRF. Como temos o grupo de operações com cães, temos o grupo de patrulhamento tático, temos o grupo de motociclistas, e cada grupo desse tem uma área de atuação. Esse grupo de fiscalização é composto por mim e por 2 colegas que são da mesma época, de quase 30 anos de instituição. Uma experiência nessa área de fiscalização que vai desde aqueles veículos mais longos, aos excessos de peso, aos transportes de produto perigoso, até uma fiscalização mais simples de motocicleta e de um veículo comum que a gente costuma ver nas vias públicas. Então esse grupo de fiscalização, ele tinha uma autonomia de sair daqui de Cuiabá, da sede da superintendência, e transitar até 1.000 quilômetros de rodovia, fazendo algumas paradas estratégicas de acordo com a necessidade do trecho. Então, em determinados momentos da pandemia, por exemplo, que o Paulo falou que foi um desafio, nós chegamos até 50 quilômetros à frente de Campo Novo do Parecis, de rodar 1.100 quilômetros num plantão de 20 horas. Uma viatura toda equipada com os equipamentos, com radar, com etilômetro, que é o bafômetro, com impressoras, uma unidade móvel da PRF, para que nós pudéssemos alcançar a redução de acidentes de trânsito, a diminuição de motoristas que dirigem alcoolizado, os veículos de transporte de produto perigoso, que são aqueles veículos que transportam álcool, diesel, gasolina, outros produtos que circulam muito nas rodovias de Mato Grosso, para que a gente pudesse observar se não havia vazamento, se o motorista ele tem o preparo, porque ele tem que ter uma formação específica para o transporte desses veículos, aquelas peças que vão para usinas hidrelétricas, que vão para as fazendas, que são peças consideradas superdimensionadas, tem toda uma regra no ordenamento jurídico das resoluções para que possam trafegar. E a gente é especialista nesse tipo de fiscalização e transporte, que traz a segurança viária. Então, o que nós alcançamos?
deixou de ser aquele trecho do Trevo do Lagarto a Rosário Oeste, que foi conhecido uma época, principalmente até Jangada, como Rodovia da Morte. Ele deixou de ser conhecido como Rodovia da Morte, porque nós fizemos um trabalho de controle de velocidade em pontos de ultrapassagens proibidas e com uma fiscalização constante em conjunto com algumas alterações de sinalização da rodovia, da concessionária Rota do Oeste, para que nós conseguíssemos, em determinados meses, nós zeramos o número de acidentes com mortes nesse trecho. Passamos 2 meses e meio sem acidente com morte num trecho que já foi conhecido como Rodovia da Morte, comprovando que a fiscalização de maneira cirúrgica, utilizando uma estratégia que é extrair das estatísticas de longos anos aonde estavam os pontos críticos e nós fazermos a fiscalização atacando as principais causas dos acidentes para que esses acidentes deixassem de acontecer. Então, hoje, as 7 delegacias da PRF têm esse grupo de fiscalização de trânsito que atuam dessa maneira, para que a gente possa trazer uma maior segurança viária e reduzir o acidente mais grave, que causa feridos e mortes. E, no contexto da fiscalização, nós apreendíamos armas ilegais, drogas, pessoas com mandatos de prisão e muitos motoristas que ainda insistem em dirigir sob efeito de álcool. Muito bem, estamos aqui entrevistando o Arthur Nogueira, aqui pela TV Pantanal, no programa Opinião, que é o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Superintendente, mais uma vez, não é? Porque, como já dissemos aqui, ele esteve como superintendente lá nos idos de 2013, no período de 2013 a 2017, não é? E agora está retomando. Eu queria, a propósito, superintendente, olha só, rapaz, o senhor esteve como presidente também do sindicato da categoria, não é? Que tem uma pauta, não tinha, continua tendo uma pauta muito extensa e justa de reivindicações, não é? O que dessa pauta já foi concretizado, o senhor que fez parte das gestões anteriores, até da sua gestão, que o senhor presidiu, né, na primeira vez, e de agora em diante, nos dias de hoje, assumindo agora, mais uma vez, o que foi possível avançar e, principalmente, o que ainda precisa de avanços. Eu citei aqui a questão do efetivo, do material humano propriamente. Como é que está isso hoje? O sindicato, em nível federal, né, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, ele tem as pautas das condições de trabalho, a questão do efetivo, do aumento do efetivo e a questão da reestruturação salarial. A questão do efetivo, nós alcançamos a marca histórica, pela primeira vez, de completar o número de vagas legais prevista na nossa lei específica. 13.098 policiais. Hoje, então, esse é o número do nosso efetivo. É o número do efetivo. Então, a possibilidade de fazer concurso, hoje não teria essa possibilidade, a não ser que alterasse a lei para aumentar o número de vagas. Então, esse efetivo está distribuído para o Brasil todo. Em Mato Grosso, nós estamos com 530 policiais. Nunca tivemos um efetivo com esse número, nunca passamos de 500 e estamos com 530. A outra pauta é condições de trabalho. O que a gente fez? A estruturação da PRF desde 2013, ela passa pelo Manual de Identificação Visual. Quando você passava antigamente, você via aqueles postos da polícia, hoje é chamado de unidade operacional, aquele caixotinho com aquela telha de eternite na frente, uma garaginha, um balcãozinho. Então, hoje é uma estrutura que atende à acessibilidade para cadeirante, para deficientes, né, visuais e outros tipos de deficiência. Hoje tem toda uma estrutura de cobertura de pista. Quase todas as unidades operacionais em Mato Grosso já estão com essa estrutura. Tem o banheiro feminino e masculino para atender
né, essa necessidade. Então, nós readequamos a estrutura, começamos lá pela fronteira. Viemos de Pontes Lacerda, depois Cáceres, reconstruindo essas unidades operacionais. Hoje já temos em Comodoro, está sendo reconstruída ali no posto 120, que é na região de Poconé, a saída aqui para Rondonópolis. Então, a cobertura de pista para dar uma melhor condição de fiscalização, tanto para o policial quanto para o cidadão. E a mais sensível pauta, que é a pauta da reestruturação salarial. Nós estamos há 5 anos sem nenhum centavo de reajuste. Vem desde o Michel Temer, os 4 anos do governo Bolsonaro, que havia uma promessa de reestruturar as carreiras das polícias federais e da Receita Federal. Isso não ocorreu. Né, ficamos só na promessa e os policiais se encontram até certo ponto desmotivados, porque foi feito um trabalho, recordes de apreensão de cocaína, de maconha, de veículos recuperados, produtos de roubo e furto, a questão do roubo e furto de carga no nosso estado. Então a gente vem batendo recorde em cima de recorde, mostrando a condição que a gente alcançou de tecnologia, trabalho de inteligência para chegar nesses resultados, e nem a recomposição, como tem aqui no estado o RGA, nós não recebemos. Então, essa é a principal pauta hoje do sistema sindical, é a reestruturação salarial. O que eu fico indignado é porque, guardadas as proporções, quando o governo ele tem ali o setor dele, daquela equipe de arrecadação, os fiscais, os técnicos ali dessa área instrumental, esse pessoal abre o bico, os sindicatos, abre o bico, consegue o reajuste que quer. Pode pegar o exemplo aqui de Mato Grosso, abre o bico, consegue. E quando tem uma instituição tão eficiente, aí já estou falando em outro nível, nível federal, quando tem uma instituição tão eficiente como a nossa PRF, os caras aí enfrentando chuva, enfrentando sol, enfrentando manifestações, por aí vai. E aí precisam de ter a justiça sendo feita em termos salariais, entra governo, sai governo, em nada. Bolsonaro realmente prometeu isso aí, eu lembro, falava com boca cheia, nossos policiais. De fato, fazia todo sentido aquilo que ele falava, mas na hora do faz-me rir, nada. Na hora do... Passou, tem 5 anos, nego, o Temer e aí e tal, bora ver se o Lula agora, né, que o Flávio Dino queira investir e não transformar nossos policiais rodoviários federais em agentes de trânsito, e sim nessa mesma pegada aí de coibir tráfico de drogas e perseguir, pegar essa turma toda, botar essa cambada no lugar que deve, não é? Como vem acontecendo. E vamos falar mais sobre isso aqui com o Arthur Nogueira. A questão do material humano que eu falei, né, que é o efetivo propriamente, 530, o senhor disse que é um número bom. Mas não é suficiente. Não é, ia perguntar isso, não é o suficiente, isso, né? Aí o pessoal alega, poxa, Paulo, mas não, tem os 530, mas tem tecnologia também. Hoje em dia aí, a tecnologia ocupa o espaço aí de uma câmera daquela lá, responde por dezenas de homens. É assim mesmo? E como que está estruturada a PRF em termos de tecnologia hoje? A PRF ela tem que dividir esse efetivo, são em todas as regionais, nas funções administrativas, que são as funções especiais, e na função fim, que são as atividades operacionais. E isso dificulta. Então ela é dividida em superintendência e delegacias. Cada delegacia tem suas unidades operacionais. Nessas unidades operacionais, para que as equipes tenham tudo à disposição, desde uma viatura que esteja em boas condições, com combustível, que ela tenha ali o equipamento de rádio digital da PRF, que ela esteja armada, com colete, com uniforme, todo o material, aquele aparato da necessidade do trabalho, precisa ter policiais trabalhando na atividade meio que vai possibilitar, vai fazer desde a licitação, a fiscalização dos contratos licitados,
toda a operação administrativa é feita por policiais, porque nós não temos concursos para a carreira administrativa. Nós tivemos um concurso apenas, Mato Grosso recebeu 8 e só temos 5 hoje, outros 3 saíram para outras instituições, passaram para a própria Polícia Rodoviária Federal, até porque a remuneração é melhor. Então, isso toma muitos policiais, aqui em Mato Grosso, poderia estar na ponta. 88 policiais estão na atividade administrativa. Para quê? Para que o policial lá tenha todas as condições, todos os respaldos. Então, por exemplo, nós tivemos esse final de semana em Pons Lacerda uma ocorrência de uma interceptação de um veículo roubado, que o cidadão ele jogou o veículo para cima de um dos policiais. Esse policial, felizmente, conseguiu pular, mas ele caiu num barranco, fraturou a tíbia. Então, tem uma equipe de saúde que vai fazer esse acompanhamento, a recepção. Foi transferido de Lacerda para Castros, passou por uma cirurgia. Essa equipe de saúde da própria PRF. É chamado parte administrativa. É, a parte administrativa. Não, isso faz necessário, né? Então se faz necessário. Então a gente tem toda uma estrutura administrativa para possibilitar que o policial exerça a sua função operacional. O que eu não sei, o que eu não concordo, isso aí é opinião, eu tenho que ir para o intervalo comercial, né? O que eu não concordo, aí é uma opinião muito minha, assim, faz necessário, você falou 88, né? Uhum. Que desses 88, digamos que 20 façam parte do corpo dos médicos lá. Os outros 60 e poucos, eu não entendo que esse pessoal deva estar no administrativo ali, não. Aí eu perguntaria para o senhor, e queria que o senhor respondesse bem brevemente, antes de eu ir para o intervalo comercial, não teria como terceirizar isso, contratar pessoas para atender telefone, uma pelada, para acessar computador, passar informação, e liberar esse pessoal para as ruas? Há o serviço terceirizado, secretária, telefonia, assim, recepção, tudo é terceirizado. Mas tem todos os núcleos, seções, dividido o organograma da instituição que atende o operacional, que requer a atividade policial. Então o policial tem que ter o conhecimento da atividade, ele tem que ter o conhecimento da região para dar o suporte. Aí entra núcleos de acidente, núcleos de multa, núcleo de inteligência, a licitação, certo? Ele tem que conhecer o produto que vai comprar, tem a parte financeira, questão das viagens, das ordens de missão, para onde vai, quanto tempo vai, qual viatura vai, tem o gestor de frota que cuida de toda essa parte. A parte de inteligência eu concordo. Essa parte essa parte do almoxorifado, essa parte da estrutura aí, de quem controla gasto e viagem e tudo mais, isso aí eu acho que o terceirizado pode fazer. Na opinião minha, né? Agora, essa parte da inteligência aí tem que ser a questão estratégica, tem que ser uma equipe específica da polícia propriamente aí. Enfim, pelo sim, pelo não, há 88 hoje na parte administrativa da nossa Polícia Rodoviária Federal, e os demais, dos 530, estão aí percorrendo o trecho. Opinião dá um tempo só para o intervalo comercial e volta já já com Arthur Nogueira aqui, ao vivo, um instante só. Cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Você vê, né? Eu falei na abertura aí, na primeira semana de abril aí, que também compreende uma semana do aniversário da nossa querida Cuiabá, 304 anos. Então a gente está em tempos festivos, sim, senhor, porque nós amamos Cuiabá, Lorenberg ama também, porque ele é lá de Nortelândia, mas ele vive aqui que ele conquistou e tem conquistado toda a sua... o seu sustento, enfim, e seus amigos, né? Sou cidadão cuiabano. Já ganhou o título? Quem te deu? O vereador Lilo, que foi meu aluno. Eu também não sou daqui de Cuiabá, mas quem me deu foi aquele Júlio Pinheiro, que não está mais entre nós. Ele me concedeu o título de cidadão cuiabano, não sou mais pau rodado. Então, no estado de Cuiabá, né? A gente está feliz por conta disso. Cuiabano propriamente gostaria de estar mais feliz por conta da gestão e tudo mais, mas vamos ter fé em Deus, agarrar com Deus que vai dar tudo certo aí, né? Logo, logo, quem sabe as coisas se ajeitem. O Gazeta Digital.
www.gazetadigital.com.br. Tem algumas notícias que a gente destaca para você agora. Olha, foi sancionada pelo governador Mauro Mendes a lei número 12.043/2023, que aumenta o desconto no imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA para participantes do Nota Mato Grosso. O benefício é concedido para os consumidores que pedem o CPF na nota e estão cadastrados aí no programa e são proprietários de veículos licenciados pelo estado de Mato Grosso. O desconto será de R$ 100 ou, caso seja mais vantajoso, de 10% do valor do IPVA, limitado a R$ 700. De acordo com a Secretaria de Fazenda, a Cefaz, o sistema está em fase final de ajustes e será disponibilizado aos consumidores até quarta-feira, dia 5 de março. Outro destaque aí do Gazeta Digital, o ministro da Agricultura e Pecuária, o MAPA, Carlos Fávaro, participou nesta segunda-feira, dia 3, da reunião ministerial dos setores produtivo e institucional, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros fizeram um levantamento das ações de cada pasta para a reunião de balanço de 100 dias do governo, que será realizado na próxima segunda-feira, dia 10. Lula citou o trabalho de Fávaro com a China para resolver a situação do embargo à carne bovina e o convidou para nova missão no país asiático nos próximos dias. Durante a abertura da reunião, o presidente Lula citou Fávaro e os resultados da recente missão à China. O Lula disse, abre aspas, se olhar para a cara do ministro Fávaro, que voltou da China com um grupo de empresários, vocês vão perceber que é 150% de otimismo, fecha aspas, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está aí do Gazeta Digital, www.gazetadigital. E essa outra aí é o seguinte, olha, a Caixa Econômica Federal acatou a proposta do governo de Mato Grosso para a quitação das dívidas da concessionária Odebrecht Transporte, atual responsável pela BR-163. O acordo era a última fase para que o Estado pudesse assumir a gestão da rodovia em Mato Grosso. E agora falta apenas posicionamento do Tribunal de Contas da União, TCU. Durante entrevista à Rádio Cultura FM 90.7, na manhã desta segunda, dia 3, o chefe do Executivo afirmou que o governo já foi notificado e que aguarda a publicação do acordo. Aí, ó, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, tem essas e outras tantas notícias para você aí. Tem esporte, tem cultura, tem política, tem polícia, tem notícias a UFA para você se informar e muito bem com o nosso GD. Eu vou pedir para o meu caríssimo Lorenberg Alves abrir o bloco de perguntas ao nosso entrevistado desta noite, que é o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Arthur Nogueira. Por favor, professor. Superintendente, em recente entrevista, o senhor chegou a afirmar o seguinte, que a segurança no trânsito está baseada em 3 pilares: a legislação, a fiscalização e a infraestrutura da via. E aí eu pergunto ao senhor, o país todo, em especial Mato Grosso, está bem servido nesse tripé ou não? Ou ainda falta muito para chegarmos lá? A parte de fiscalização, nós avançamos bastante com a PRF recebendo esse efetivo, né, e cuidando daquelas rodovias mais estratégicas.
Mato Grosso, por exemplo, BR-163, 364 e 070. É o eixo que vem de Rondonópolis e chega até o norte do estado, indo para o estado do Pará. É a grande preocupação da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, mais bem elaborado do mundo, é considerado. Que, se seguido corretamente pelo pedestre, pelo ciclista, motociclista, pelos condutores, seja do automóvel, seja do veículo de carga, seja do ônibus, respeitando a sinalização da infraestrutura que se tem no país, nós alcançamos bons resultados e reduzimos o número de acidentes e, com isso, possibilita a fluidez e a chegada da carga num tempo mais rápido aos seus destinos. Já a infraestrutura, nós não podemos esconder que há problemas. Mato Grosso, acabou-se de ler a notícia no Gazeta Digital da novela da concessão, a primeira concessão federal do estado de Mato Grosso, da 163, que são os 853 quilômetros. Veio muito bem, no primeiro ano duplicou 125 quilômetros, divisa do Mato Grosso do Sul até o Trevão em Rondonópolis, redução de acidentes, fluidez, não evitou acidentes com morte, porque ainda tivemos motoristas que invadiram a pista contrária, passando pelo canteiro, mas houve uma melhoria considerável. Rondonópolis a Cuiabá, duplicou-se a pista, tivemos grandes avanços, melhoria da fluidez, redução de acidentes. Hoje, buracos nesse trecho, principalmente de Jaciara a Rondonópolis, causando vários transtornos aos motoristas. Não se duplicou entre Trevo do Lagarto, Várzea Grande, até Jangada, de Jangada a Rosário, e daí para frente seguindo o norte, naquele trecho mais sensível, até Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop. Isso traz um impacto não só na fluidez, mas na questão da acidentalidade e também na questão econômica. Porque um acidente que bloqueia a via com derramamento de carga, bloqueando o trânsito por 2, 3, 4 horas, até 12 horas, como já tivemos caso, vai gerar um prejuízo para toda a cadeia de transporte. Então, a infraestrutura deixa a desejar, porque o aumento do volume de veículos, sobretudo de cargas, nós estamos falando de carretas de 25, 30 metros, transportando até 74 toneladas, impacta na infraestrutura que é de quando eu entrei na instituição há 29 anos. Então não tem acostamento, temos aqui entre o Trevo do Lagarto ao Distrito Industrial a rodovia dos imigrantes, que o motorista gasta 1h30, 2 para transitar 28 quilômetros. Então não houve esse avanço. O porquê que não houve? É uma discussão que está sendo debatida, da questão da infraestrutura que o Estado vai assumir. Então é necessário duplicar sim. Depois da duplicação vai resolver? Não, se for uma duplicação como está entre Rondonópolis e Cuiabá, vai amenizar, porque o volume de veículos ainda é muito grande para ter 2 pistas apenas. Mas com as ferrovias, elas estão saindo do papel em marcha lenta, mas estão, né? Elas se concretizando também, as ferrovias, elas vão dar uma aliviada na questão do... naqueles pontos onde as carretas deixarão de transitar, porque elas vão sair, hoje elas saem direto da coletadeira, já despeja ali no semi-reboque, e o motorista embarca, pega a nota fiscal e vai até a rumo a LL em Rondonópolis, vai até o porto de Miritituba, alguns vão para o Porto de Santos ou de Paranaguá, está ocupando a rodovia. Agora, onde estarão esses terminais para que saia das fazendas e chegue até eles, é que vai definir a diminuição do fluxo de veículo ou não de cargas. Superintendente, eu vou pegar, o senhor assumiu lá agora nessa nova leva, em que dia mesmo foi? 14 de março. Agora, 14 de Isso. março. Tem, aliás, um coffee break daqui a pouco, daqui a uns dias, aí vai ter que eles chamam lá, que é o... A posse, a cerimônia de posse, né? 17 de abril. 17 de abril. Isso. Vai ser agora, vai estar chique o negócio lá. Viu? Eu não fui convidado, mas quem sabe até o final do programa a gente, né, acaba sendo convidado aí. Lorenberg, então, nem se fala.
Mas eu quero perguntar, falando sério agora, é que agora, desde que o senhor, fazendo uma avaliação desses trabalhos iniciais agora, é muito pouco tempo para fazer avaliação ainda, né, de balanço, vamos falar assim. Mas como é que está o ritmo do trabalho? Eu estou falando de operações, do trabalho mais intensivo, trabalho nas rodovias, tem havido registros assim mais graúdos, como apreensão de drogas. Eu fico preocupado com a apreensão de drogas. Eu sei que todo crime é crime, mas a droga, rapaz, ela infelizmente, ela é uma... E aí, queria que você falasse sobre isso aí e as metas, não é, para a gente, para esse ano aí da sua gestão. Sim, nós já alcançamos quase 7 mil quilos de apreensão de cocaína nesse ano. Houve uma redução de acidentes, em janeiro foi um mês trágico de acidentes, inclusive acidentes com ônibus, tivemos mais de 30 mortes no mês de janeiro, então assustou a população, principalmente nesse trecho da 163, que vai de Diamantino a Lucas do Rio Verde, então isso teve um alerta. Nós reforçamos as equipes de fiscalização com a utilização do radar para reduzir esses acidentes, porque os acidentes impactam diretamente nas fiscalizações voltadas ao combate ao crime, porque ele tira a equipe que poderia estar focada numa fiscalização para detectar um veículo produto de roubo e furto, um transporte de maconha, de cocaína, para fazer o atendimento daquele acidente e muitas vezes ficar horas envolvido com aquilo. Uhum. Então, há as equipes que são direcionadas para isso e há um trabalho de inteligência muito forte, voltando com uma integração com os outros órgãos, que foi uma marca do primeiro momento que eu estive à frente da superintendência, que veio dos grandes eventos, professor. O senhor comentou muito aquela época, né, que Cuiabá receberia a sede da Copa. As instituições federais, estaduais e inclusive as Forças Armadas se integraram para fazer a segurança da nossa cidade e receber a Copa do Mundo. Então, eu volto com esse espírito da integração das forças de inteligência, das agências de inteligência, para que a gente possa compartilhar as informações, os sistemas de tecnologia e apresentar esse resultado à sociedade, Paulo, de retirar o entorpecente. Mato Grosso, ele não é só uma rota, hoje há uma preocupação muito grande com o mercado interno de consumo, né, do crack, as cracolândias sendo criadas na cidade, sim. Capital está ali para quem quiser ver, né, a região que a gente passa, essa insegurança. E isso atrai outros crimes, principalmente os homicídios que aumentaram nesses últimos dias, as notícias nos dão conta disso. Pois é, infelizmente aumentaram, aumentou o feminicídio, que a gente bate todo dia nessa tecla aqui, né? Quando nós vamos, se eu falar de reduzir zerar, eu vou estar pedindo muito, mas vamos apresentar alguma política pública eficiente, que realmente nos traga o prazer de estar dando essas informações aqui, ó, caiu o número drasticamente. Infelizmente, desrespeito à mulher é muito grande e esse desrespeito, se fosse verbal, já seria horrível. Mas aí ele parte para a violência, para a agressão e para a pior das violências, que inclusive, é o Paulo, assassinato, me permita... homicídio. Me permita acrescentar na questão da sua preocupação com as apreensões de droga. Quanto mais a gente aprende, mais significa que tem consumo. Porque se está girando essas toneladas de droga, porque alguém está consumindo. Então já deixa de ser um problema só de segurança pública, passa a ser um problema de saúde pública, de cuidar dos nossos jovens para nem acessar né, a primeira cheirada, a primeira fumada, nem chegar próximo a isso, porque vai se tornar um dependente químico, depois vira um problema de polícia, depois vira um problema para a lei de execuções penais, e isso vai virando um ciclo vicioso que gera insegurança para todos nós, ninguém fica mais seguro. Verdade. E depois vira um problema do coveiro, porque você não tem outro caminho se você, né, entrar nessa aí. Tem que ter um trabalho de conscientização nas escolas, né, enfim, eu acho... E criar também mecanismos, clínicas de recuperação, tem tão pouco, a gente não tem assim, referências, não é? Um aqui, outro acolá, mas muito tímido, um trabalho realmente que se faça junto a esse pessoal. É uma preocupação
social, de segurança, de saúde e também na questão social. Bom, vamos para o intervalo comercial. Opinião, eu estou falando tudo isso aqui porque o Arthur, você está vendo o Arthur aí, pô, mas o Arthur, eu votei nesse rapaz aí em 2018, eu votei nele, ele não era candidato, não era político. Era, meu caro, mas ele tinha saído, pediu licença lá para ir disputar lá o governo do estado em 2018. Aí venceu lá, não é? Venceu o prazo, né, da licença, ele voltou lá para o cargo dele de superintendente. Vamos falar daqui a pouco sobre isso também aqui com o nosso novo superintendente da PRF, um instante só. Eis que estamos de volta ao vivo, você está assistindo ao programa Opinião, que hoje entrevista o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Arthur Nogueira. Superintendente, eu falei aqui, eu queria que de forma muito breve, se possível, que o senhor dissesse aí essa experiência sua quando saiu, quando se licenciou da instituição para disputar um cargo, estava filiado à Rede Sustentabilidade, não é? E foi candidato ao governo do estado em 2018, e aí depois voltou agora para a PRF, né? Depois, eu queria que você desse uma pincelada nessa experiência aí. O senhor deve ter saído desse filiado da rede, porque não pode, né? Do partido, não pode estar filiado a um partido, né? Imagino eu. Queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência aí. Bom, primeiramente dizer que foi uma experiência ímpar, você participar de uma candidatura majoritária. Eu deixei a superintendência em 2017 e em 2018 eu procurava um partido para ser aquela alternativa ao cidadão, né? O Brasil estava vivendo aquele momento bastante crítico, né, de faltas de opção, e eu me coloquei à disposição. A Rede Sustentabilidade me acolheu dentro do projeto do partido de horizontalidade, fui candidato à época, depois eu retornei para a instituição, fui para a atividade fim, permaneci lá. E Paulo, qualquer policial rodoviário federal pode ser filiado a qualquer partido. Nós não temos essa vedação porque nós somos da administração pública civil, nós não somos militares. Olha só, eu não sabia disso. Então o senhor continua filiado, então não? Continuo filiado. O que nós temos que fazer é obedecer o calendário eleitoral. Por exemplo, quando eu estou em cargo de função, eu preciso 6 meses antes, 180 dias, me afastar do cargo. E 90 dias me afastar da atividade policial, para poder concorrer, não ter a influência da profissão dentro do processo eleitoral. E eu achei que o senhor não, eu achei assim que o senhor não seguiu nessa coisa de candidatar mais, porque a dona Eunita falou assim, ó, vai mais não, meu filho, quero ser lá na PRF, lá, porque lá eu gosto de ver você usando o uniforme, a farda da PRF, combatendo o crime, trabalhando pelo trânsito, pela trafegabilidade. Não foi Dona Eunita, né? Foi você mesmo que falou assim, não, acho que melhor ficar aqui mesmo do que mexer com política, mexer com esse povoado de política, não. São escolhas, né? Meu saudoso pai, que nos deixou em dezembro do ano passado. Seu Miguel, não, Inácio. Miguel Inácio. Miguel Inácio. Ele dizia, o que você vai mexer com política? Política aí, tá vendo? É só malandragem e tal. Eu falei, não, pai, eu quero ir lá justamente para mostrar que é possível fazer uma política propositiva, limpa, sem se envolver com tudo isso. Daí o período que eu estive lá, eu me mantive nessa linha. Seu Miguel Inácio, que nos deixou aí ano passado, 2022, em dezembro, né? Dezembro. Um abraço então para a dona Eunita, que é a mãe, está com seus 80 e poucos já, né? 80 anos. 80 anos, viu, dona Eunita? Boa noite para a senhora aí. Lorenberg, por favor. Superintendente, falando em candidatura ao governo, tem uma frase aqui que o senhor deu, numa entrevista que o senhor deu a uma televisão, no dia 11/9/2018. Eu peguei um trecho só dessa entrevista. Entre aspas, precisamos investir em policiamento, não só na BR-070, mas também na BR-174 e toda a faixa de fronteira seca. Fecham aspas. Hoje o senhor repetiria essa mesma frase com as mesmas palavras ou não repetiria e por quê? Eu diria que fizemos isso. Nós reconstruímos a unidade de Pontes de Lacerda, reconstruímos a unidade de Cáceres,
multiplicamos os agentes de inteligência dessas duas delegacias, que são as duas delegacias da fronteira da Polícia Rodoviária Federal, e ainda o meu antecessor construiu a unidade operacional em Comodoro para fechar a entrada da 364 que chega na BR-174. A faixa de fronteira seca, hoje o GEFRON faz um excelente trabalho, né, com um efetivo lá de mais de 350 homens. Tem uma integração da Delegacia de Fronteira que foi criada em 2015, onde abarca todas as instituições estaduais e federais para que o resultado apareça. Então, o foco está lá. Mas o crime organizado, ele se movimenta e a gente tem que se movimentar, só que não é a mesma velocidade que o crime organizado. Ele se movimenta mais rápido que a estrutura do Estado, porque não tem essa parte administrativa que você precisa para movimentar. Você precisa, processo licitatório, é concurso, é efetivo. O crime organizado, ele faz isso com grande facilidade. Só disse uma frase aí agora que eu fiquei aqui pensando aqui. O crime se movimenta. Tem que se virar nos 30, né? Ou vocês, literalmente, tem que virar com uns 530 homens, né? Tirando 80, 450, tirando 80, porque não pode tirar não, porque eles também estão fazendo parte do trabalho de fiscalização. Eles estão lá no administrativo, mas estão lá dando respaldo. Mas, assim, eu quero saber o seguinte, pela mobilidade do crime propriamente, como vocês têm feito, e eu tenho uma dúvida em especial, superintendente, quando ocorre de eles, os bandidos, estarem usando as cabriteiras, por exemplo, ou rodovias estaduais, como que vocês, já que vocês são federais, têm legitimidade para atuar? Aquela ação não pode ser derrubada depois? Não, você atuou em área que não era de sua competência. Como é que funciona isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, porque a criatividade dos cabriteiros, dos que fazem as cabriteiras, é enorme. Eles mudam toda hora e já tive relatos assim de que eles trabalham madrugada, quebrando árvore, fazendo para conseguir o seu objetivo. Como é que funciona isso? Bom, por isso da integração. É importante cada instituição respeitar a sua circunscrição. Então, a Polícia Militar, Polícia Civil, as polícias federais, né, o próprio GEFRON, que faz parte da Polícia Militar, há essa integração. Então, quando tem que atuar fora da rodovia federal, há uma integração com uma dessas polícias. Isso facilita bastante o nosso trabalho e os números de apreensões de todas as polícias em 2022 demonstram isso. Por quê? Funciona. Apertou na faixa de fronteira seca, nos 770 quilômetros, aí ele vem de avião. Aí ele vai deixar em um dos municípios para fazer o escoamento desse entorpecente. É aí que entra o trabalho de inteligência. Por onde que ele vai passar? Será que ele vem pela 163, 364, 070? Vai pegar uma rodovia estadual, uma vicinal, vai passar por onde? Tudo isso é um trabalho de inteligência. É claro que eu não posso contar aqui como é que funciona. Não vai, nem eu vou pedir para o senhor contar, nem eu vou pedir para contar. Mas o fato é que existe o trabalho de inteligência, tanto da PRF como das demais forças de segurança que essas forças tentam fazer o cerco para pegar essa turma e tem logrado êxito. Nós mesmo noticiamos aqui, não é? E o GAECO faz um trabalho excepcional também em nosso estado, junto com as polícias, há que se registrar aqui. O GAECO, lá no GEFRON, como é que está lá de aeronave lá? Tinha uma aeronave que estavam pedindo mais uma e tal, mas enfim, mesmo que tenha só uma, que seja bem utilizada, acho que é possível fazer um trabalho. E isso que eu acho legal, a tal da junção de forças. Essa é maravilhoso. Lorenberg, por favor. Superintendente, ainda seguindo a mesma rota da infraestrutura, já é uma sequência da pergunta anterior e da sua resposta anterior do segundo bloco. Tem uma pesquisa que saiu, uma pesquisa do CNT, Rodovia, saiu no dia 7 de novembro de 2022. Foi publicado no jornal A Gazeta no dia 10 do mesmo mês. Resumindo, 3 pontos que me chamam a atenção.
fala de rodovias estaduais e federais, juntas. Sim. Sinalização das vias deixa a desejar. É ruim em 74,8%. 92,2% apenas via simples, sem dupla. Correto. Sem a duplicação. 49,2% faltam acostamento. 27% dos trechos com curvas não há sinalização. E aí eu pergunto, muito mais com uma provocação, e provocação sempre no bom sentido, Sim. O que fazer a Polícia Rodoviária diante de um cenário que não contribui com o seu trabalho, com o seu desempenho? Isso só aumenta o desafio dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Por quê? De fato é uma realidade. Você vai de Jangada a Rosário Oeste, não há acostamento. Você anda do trevo de Diamantino da 364 até Nova Mutum, sem acostamento. Pista simples. A largura da pista, ela proporciona que os veículos se cruzem quase que resbalando os retrovisores das carretas. Então, qualquer desvio do motorista vai gerar um toque, o abarroamento, que pode ser de leve a grave. Então, esse cenário levantado é um cenário real da infraestrutura que não acompanhou a evolução do escoamento da produção do estado de Mato Grosso. É um cenário enfrentado pelos motoristas, enfrentados pela PRF, pela Polícia Militar, pelas instituições que atuam nessas rodovias. E muitas mortes foram geradas já por conta desse cenário de infraestrutura. É claro que não podemos deixar de destacar que os acidentes acompanhados pela PRF, pelo núcleo de acidentes da nossa instituição, já acompanha essa evolução, aonde a grande parte dos acidentes, a causa, professor e Paulo, é a escolha errada do condutor. Ele escolhe ultrapassar no lugar que é proibido ou que não tem espaço suficiente. Ele excede a velocidade, envia sem acostamento a 80 km por hora, ele anda a 120 com uma carreta, anda a 170 com um automóvel. Nós temos os radares que já identificaram isso. Há os motoristas que ainda insistem em consumir bebida alcoólica ou até outros medicamentos que vão alterar a sua capacidade psíquica e vão dirigir. O tal do rebite, então, né? O tal do rebite e até a maconha e o crack. Já tem estudos que demonstram que motoristas estão utilizando isso. Então, tudo isso aí é um conjunto explosivo que vai gerar não só acidentes mais graves, como um prejuízo imenso para o transporte em um estado que precisa ter infraestrutura para escoar a sua riqueza. Olha, a gente tem que encerrar o programa aqui, eu infelizmente tenho que encerrar, queria continuar o bate-papo, mas não faltará oportunidade, ou não faltarão oportunidades aqui com Arthur Nogueira, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Só me diga rapidão aqui, bem rapidão, em 10 segundos, a PRF está preparando uma operação para essa Páscoa? Semana Santa? Semana Santa inicia na quinta-feira. Quinta-feira, pessoal distribuído no estado inteiro. Várias equipes, radar para controlar a velocidade, o etilômetro, então quem costuma beber e dirigir, muita atenção. Muita atenção, hein? Fazer revisão no carro antes de pegar a estrada, né? Sim, isso é o básico. Básico, né? Isso aí é o básico. E não beber também é o básico. Vai ficar, vai ficar na estrada sem celular, vai passar o feriado ali horas esperando um socorro. Superintendente, muito obrigado. Fique atento nisso que ele falou aqui, viu? Isso quer dizer, pode significar a diferença entre vida e passar para outra, não é? Então, fique bem atento aí, dirija com vida, com prudência e parcimônia. Arthur Nogueira, obrigado por ter vindo. O programa Opinião continua a postos para bem informar. Eu que agradeço essa oportunidade e já deixo aqui os parabéns pelo 3º ano do programa. Obrigado. Que a gente acompanha. Então, foi um prazer estar com vocês nessa bancada. Professor, um grande abraço. Dia 17 é a sua posse, dia 27 é o aniversário do programa Opinião. Obrigado, Patrícia, policial rodoviária federal, que está aqui também, é da parte administrativa da PRF também, né?
está lá dando a força para o pessoal da nossa PRF. Patrícia está presente também conosco. Lorenberg, então. Até amanhã. A doutora Maria Rosi Meira Borba, ela é juíza de direito e presidente da Associação Mato Grossense dos Magistrados, estará ao vivo às 7h30 da noite amanhã aqui. Então até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.